Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Vanessa e estou passando aqui para contar a história do Rei dos Sonhos. É um conto indiano, gente. Conta-se que havia um rei que sonhou que estava em seu trono. Ele sonhou com uma raposa correndo para lá e para cá, se escondendo atrás do. Se escondendo. Aquilo perturbou ele e ele falou: Nossa, o que significa isso? Ele convocou os gurus, os sábios, para interpretar aquele sonho dele. Mas só, gente, que ninguém forneceu uma explicação convincente ao rei. Então ele rodou uma proclama. E havia um lenhador de situação precária, em situação de vulnerabilidade, morava numa choupana, estava caindo aos pedaços, uma situação muito triste. E ele viu essa proclama, sentou no tronco de madeira e pensou: Nossa, se eu soubesse interpretar o sonho do rei, seria muito bom minha vida melhorar, eu teria uma vida mais digna. Foi quando surgiu um belo pássaro colorido e falou: Você gostaria de saber o significado do sonho do rei? E o lenhador falou: Nossa, você fala. E o pássaro respondeu: Não só falo, como também sei o significado do sonho. Tá bom, mas a gente tem que fazer um acordo. Se eu te contar o significado do sonho, você promete que vai dividir a recompensa comigo? Ah, claro! Claro que sim. Meio saco de moedas de ouro é melhor do que nenhum saco de moedas de ouro. Sim, eu prometo. Tá bom. A raposa significa traição. Fale para o rei ter muito cuidado, que se acautele. Tenha muita cautela para não ser traído, porque o ambiente do reino está impregnado pela traição. Tá bom. E o lenhador foi lá, contou ao rei, e a explicação do lenhador foi convincente. O rei já estava desconfiado, e bateu com a percepção. O rei já estava assim com uma certa intuição. E o lenhador ganhou, gente, um saco de ouro. E saiu tudo feliz pela estrada. E na estrada ele pensou: Gente, para que um passarinho vai querer ouro? Eu vou dividir essa grana, mas me fala, o passarinho é do tamanho dessa moeda de ouro. Para que ele quer esse ouro? Depois, quer saber? Eu que não vou lá no lugar combinado, eu vou seguir por outro caminho. Não vou dividir esse ouro, não, porque eu preciso mais do que o passarinho. Então, ele seguiu por outro caminho. Só que, depois de um tempo, o rei teve outro sonho. Ele sonhou que estava sentado em seu trono, olhou para cima e viu um punhal apontado para a cabeça dele. Um punhal bem pontiagudo. E ele acordou sobressaltado, perturbado, e ele perguntou a quem estava ao redor dele o que significava, ninguém sabia responder, e ele: Chame o lenhador sabe responder. Aí os soldados foram até a casa do lenhador, que estava uma casa melhor, que ele já tinha melhorado, né, por causa das moedas de ouro. Quando ele abriu a porta, o soldado falou: O rei está te esperando para que interprete o sonho dele, ele sonhou com um punhal. Aí o lenhador respondeu: Não, eu não posso ir. E o soldado disse: Se você recusar um convite do rei, você está condenado à morte, não tem escapatória. Aí ele falou: Tá bom, então me dê um dia para eu pensar nesse sonho. O soldado: Tá bom, e foi embora. E nisso, ele foi para a floresta ver se encontrava com um pássaro. Chegou lá, o pássaro surgiu, ele: Meu pássaro querido, eu sei que eu não fui honesto com você da primeira vez, mas, por favor, eu preciso de ajuda. O pássaro: O que houve? O rei teve outro sonho? Sim. Você promete que se eu te ajudar, você vai dividir a recompensa comigo? Prometo, dessa vez é sério. Tá bom. O punhal significa violência. Fale para o rei ter muito cuidado para ele não ser vítima de violência. Que o reino anda impregnado por muita violência. E o lenhador foi contar ao rei, explicar o significado do sonho. E ganhou 2 sacos de ouro. E no meio da estrada ele pensou: Nossa, mas esse pássaro é abusado. Para que ele quer tanto ouro? Ele está se aproveitando de mim. Ele está querendo lucrar às minhas custas. Eu vou me livrar desse pássaro.
e foi até o local combinado, pegou uma pedra, escondeu nas costas. Assim que o pássaro surgiu, ele arremessou a pedra no pássaro, só que o pássaro foi mais esperto e conseguiu fugir dele. Daí ele foi embora com os 2 sacos de ouro, não cumpriu conforme o combinado e foi embora. Só que passou um tempo, o rei teve outro sonho. O rei sonhou que estava sentado em seu trono e cordeirinhos brancos passavam para lá e para cá. E ele falou: vão direto na casa do lenhador, ele sabe interpretações. Os soldados foram, e quando bateram na porta e o lenhador abriu a porta, o lenhador pensou: nossa, estou perdido agora. Como eu vou convencer o pássaro a me ajudar, sendo que eu enganei 2 vezes? Nossa, aí ele, mesmo assim, ele usou a mesma estratégia, falou para os soldados: me dê um dia para eu pensar, para eu refletir. Os soldados foram embora e ele foi para a floresta, ver se encontrava o pássaro. E quando o pássaro apareceu, ele falou: nossa, pássaro, eu estou muito envergonhado, me perdoa, me ajuda, eu prometo que agora vai ser diferente, por favor. E o pássaro: tá bom. Conte ao rei que os cordeirinhos brancos significa pureza, significa paz. Fala para o rei ficar tranquilo, que agora o reino está em paz. E o lenhador foi contar ao rei que estava tudo em paz. E o rei ficou muito feliz, e o lenhador ganhou os 3 sacos de ouro, as 3 bolsas de ouro, e foi na estrada. Ele começou a refletir: nossa, mas como eu fui injusto com o pássaro, ele me ajudou, por causa dele eu ganhei o ouro, as moedas de ouro, e eu fui tão injusto com ele, e sou tão envergonhado de mim, das minhas atitudes. Nossa, eu fiz um papel horrível, mas eu vou lá na floresta e vou entregar tudo que eu devo ao pássaro. Aí ele chegou com as 3 bolsas de ouro e falou: aqui está o que eu te devo, pássaro. E ainda vou pagar das outras vezes que eu te enganei. E o pássaro: não, eu não necessito do ouro. Você é fruto da atmosfera do reino. Quando o reino estava impregnado de traição, você me traiu. Quando o reino estava impregnado de violência, você foi violento comigo. Quando o reino estava impregnado de pureza, você agiu honestamente comigo. Então, isso daí, você é fruto da atmosfera do reino. Isso daí esse conto promove várias reflexões. Entre uma delas é em como a ganância cega a pessoa e ela acaba traindo até mesmo quem a ajudou. Cada pessoa tem uma visão, uma interpretação desse conto. Uns focam mais na sabedoria do pássaro, que pode ser associada à nossa a voz da consciência. Uns focam mais na conduta do lenhador, reflete mais sobre a conduta dele, a sua cegueira pela ganância, que ele agiu, que ele deixou o ambiente externo influenciar nas atitudes dele. Se o ambiente estava impregnado de traição, ele traía. Se o ambiente estava impregnado de violência, ele ficava violento. E quando o ambiente estava impregnado de harmonia, ele ficava harmonioso, foi justo, né? Então, isso aí, ele age de acordo com o ambiente. Então, e o pássaro falou: é muito raro encontrar um homem fiel a si mesmo, aos seus valores, aos seus princípios. Encontrar um homem que seja fiel aos seus valores, aos seus princípios, é uma preciosidade, vale mais do que as moedas de ouro. Enfim, isso é um conto para vocês refletirem, que eu achei muito interessante. Muito obrigada pela atenção, fiquem com Deus, tchau.